Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Shirley Vitorino, eu sou do CREFICON, do Centro Municipal de Formação Continuada, da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, e estou hoje aqui com o nosso convidado, Juan Fernandes. Gostaria de agradecer a presença, é uma honra poder conversar com ele, com esse estudioso, esse sociólogo, esse pesquisador tão jovem, né, já com tanta envergadura, né, como a gente fala assim, tanto cimento já na estrada aí para a gente passar. E em nome da diretora do Centro de Referência, Mix Takahashi, eu me sinto muito honrada de estar aqui e compartilhar com vocês esse momento. O CREF Conversa é uma atividade do CREFICON que acontecia presencialmente, e aí, por ocasião da pandemia, infelizmente, em virtude desse momento difícil que estamos atravessando, nós passamos ele a online, e, na verdade, o que era um limão, né, virou uma limonada, nesse momento pandêmico que a gente está passando, e tudo é muito difícil. Nós estendemos aí o nosso coração, a nossa acolhida para as pessoas que têm perdido seus familiares, seus amigos, enfim. Na verdade, para todos que têm perdido pessoas, né, para a Covid, então é um momento muito difícil. Nessa mudança de atividade, o CREFICON, o CREF Conversa, tem sido bastante exitoso em oferecer conversas e bate-papos de qualidade, trazendo vários especialistas de áreas distintas que falam sobre temas contemporâneos de interesse para a sociedade em geral e para a população, os professores da Rede Municipal de São Gonçalo em particular. Então, em nome da equipe CREFICON, eu dou as boas-vindas ao Juan, e, como eu disse, é um projeto inicialmente pensado por mim e pela professora Isabel Tubino, e aí agora nós estamos aí nesse trabalho remoto, que vai continuar, porque a gente teve uma boa experiência com esse formato. E possibilita que a gente realmente converse com pessoas que estão bastante distantes da gente, não é o caso do Juan, que está um pouquinho mais próximo, mas também facilita em virtude das agendas, né, que os nossos convidados, as nossas convidadas têm. O Juan mesmo, eu marquei com ele tem bastante tempo, né, Juan? Bastante tempo, porque ele também tem muitas atividades, enfim. Eu vou apresentar rapidamente o nosso convidado, e depois deixar que ele mesmo fale por si. Então, olha só, Juan Fernandes, quem é o nosso convidado? O nosso convidado, ele é sociólogo, pesquisador e escritor, é apaixonado pela docência, admirador do samba e da cultura hip-hop e um amante do futebol nacional. Se tiver tempo, eu vou dar uma cutucadinha nele, nesse pedaço aqui. Cursou Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente está no mestrado em Ciências Sociais no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade também do Estado do Rio de Janeiro, no qual é bolsista de coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior CAPES. Ele vai falar um pouquinho sobre ele vai falar sobre o livro. O tema da fala dele não é o livro em si, mas ele perpassa. Esse livro é Casamento Tradicional Banto, o Lobolo do Sul de Moçambique. E como que eu fiquei sabendo desse livro aqui? Eu tenho dois grandes amigos, Jaci Passos e Lucimari Sobral, né, que é um casal, eu chamo casal nota 1000. E aí, um dia, o Jaci falou assim: Shirley, eu tenho um presente para te dar. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu falei assim: é mesmo? Mas ele não disse que era um livro. Ele falou: eu tenho um presente para te dar, tem tudo a ver com você. E aí, a gente não estava, né, na pandemia, enfim, ele vai, marca com a Lucimari, e estamos ali tomando um café, daqui a pouco ele me puxa. Ele me puxa uma joia. E aí ele vai falar assim: olha este livro. Eu falei: nossa, mas que livro lindo. É só a capa, né? Já te pega, né? Quando você abre, enfim. Livro é assim, né? Livro você come pelas beiradas, pelos olhos, por tudo. Então, a capa, a diagramação, né? As chamadas, assim, olha que bonito. É muito bonito, né? Ele tem foto, enfim. Aí eu falei assim: ai, que livro maravilhoso. Esse é o seu presente. Falei: hã? Não, porque eu fui no lançamento, eu conheci o Juan, é maravilhoso, você tem que conversar com ele, Chile e tal. Eu falei assim: então esse é o presente que você falou que ia me dar. Gente, uma joia. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu que pesquisei em Moçambique, eu no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com a Paulina Chiziane, moçambicana,
trabalhei com os romances da Paulina Chiziane, então o universo de Moçambique me é muito caro. As minhas pesquisas, inicialmente, foram sobre Moçambique. No mestrado também eu fiz pesquisa do Moçambique, porque eu trabalharia o Mia Couto. Mas aí, nessa mudança, me atropela aí a poesia de uma angolana, a Paula Tavares, junto com a poesia de uma portuguesa, a Dília Lopes. E aí, pronto, né? Foi uma confusão, eu troquei, já tinha pesquisado Mia Couto, já tinha feito trabalho sobre Mia Couto, troquei. Mas, quando foi no doutorado, eu voltei, né, para o meu amor, que era o Moçambique. Então, assim, é muito bom poder falar com vocês, falar desse livro aqui, que não é o tema em si da palestra, mas é o tema, né? É o contém está contido, como eu coloquei para vocês lá no Brincando no Facebook. Então, Juan, em nome do CREFCOM, em nome da Secretaria de Educação, em nosso nome, da equipe CREFCOM, da nossa diretora, Mixo, da equipe e do meu, né, de fã do que você tem produzido, conversado, por favor, se apresente e aí você fala um pouquinho de você. Olá, Shirley, boa noite a todos e todos. Eu agradeço muito pelo convite, né? Realmente nós tínhamos marcado, digamos assim, esse encontro talvez com uns 4, 5 meses de antecedência. Eu gosto disso, é importante, né? Sobretudo no Rio de Janeiro. Então, eu estou cursando mestrado, né, em Ciências Sociais, né, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o PPCIS-UERJ, encaminhando aí para finalizá-lo, né? Eu sou cientista social também pela mesma universidade, e atualmente eu estou como pesquisador na Bloco 4 Foundation, justamente é uma instituição de pesquisa moçambicana, onde nós promovemos, né, a construção de espaços de pesquisa sobre ativismo, cidadania e políticas sociais em Moçambique, e eu me dedico no momento a alguns temas específicos, né, como cultura e subjetividade, sociologia da família, sociologia e antropologia das emoções e relações interétnicas, né? E em torno dessas temáticas, eu fundei, em 2020, bem no início assim, do ano, o Grupo de Pesquisa em Emoções, Colonialidades e Relações de Poder, que é o GPEC, né? E esse grupo de pesquisa, na realidade, ele foi fundado logo no primeiro mês de pandemia, ou seja, as nossas atividades até hoje não se desenvolveram para além, digamos assim, dessas circunstâncias, né? Via internet, então nós não tivemos encontros presenciais. E eu sou integrante desse grupo ainda, obviamente, e como você mesmo comentou, recentemente eu publiquei o meu primeiro livro, que é o Casamento Tradicional Banto, Lobolo no Sul de Moçambique, e é importante ressaltar que foi uma obra premiada, né, 2 vezes, então eu gosto muito, enfim, de ressaltar isso porque é o meu bebê, é o primeiro, né, então a gente sempre fica empolgado. Então já recomendo também às pessoas, né, a terem aí acesso às minhas redes sociais, né, o Instagram é @JuanFernandes, e por meio dessas redes vocês terão acesso às outras, como por exemplo a Academia Edu, onde vocês verão, enfim, os artigos, né, todos organizados adequadamente, que vocês podem acessar os meus trabalhos. Então tem aí basicamente mais de 16 artigos, fora o livro, e certamente recebendo, digamos assim, o retorno de vocês, o feedback será ótimo. O importante é cada vez mais, Shirley, eu agradeço por isso, né, nós criarmos esses espaços assim de diálogo, que é cada vez mais fundamental, né, para a gente disseminar nossas pesquisas e falar um pouco também sobre nós. É importante dizer que eu sou de São Gonçalo, né? Isso é muito importante, porque eu assisti uma entrevista sua para a televisão moçambicana, não foi? Onde você estava fazendo a pesquisa em Moçambique. Uhum. E uma das coisas que eles ficaram encantados foi quando você foi falando de onde você vinha, dos lugares pelos quais você passou e da sua falta de vontade e assim, de encanto pelos estudos. E que, de repente, a partir de uma leitura do Malcolm X, né, da biblioteca, e tinha a biblioteca lá em Jardim Catarina, foi que você despertou aí para o campo, né, para o mundo da leitura, para o mundo da pesquisa e do estudo, e se tornou hoje esse pesquisador atencioso, né, que você esse produtor de conhecimento, esse intelectual jovem, né, com esse sangue, né, nos olhos, né, nossa vontade de saber. Então, assim, dialogando aqui com Foucault, né,
E eu achei muito bacana quando você, lá na entrevista em Moçambique, você reiterou muito o lugar de onde você vinha, né? Ou seja, a sua territorialidade, né? Onde você ancora, qual é a sua logofilia, quem você... quais são as vozes que conformam as suas vozes. E aí você falou da sua mãe, né? Da sua tia, você falou das 3 mulheres que estão na sua vida, né? Que te criaram, enfim. Então, achei muito bacana. São Gonçalo tem, né? São Gonçalo é um bairro, é uma cidade, né? Eu acho. Eu sou papagoiaba, como a gente chama de brincadeira, São Gonçalense. E a gente, é muito interessante, né? Como a gente vê tantos intelectuais em São Gonçalo, né? Ganhando o mundo, enfim. E a cidade, assim, precisa conhecer mais, né? A cidade precisa reverenciar mais, né? Essa pleiade de pesquisadores que a gente tem, e de professores, enfim. Vou me estender, porque realmente São Gonçalo tem muita gente boa. Bom, a começar por nós, que estamos aqui, o CREFICOM, né? E todos são de São Gonçalo, e a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Então, eu queria começar com uma provocação, que é provocação, mas não é provocação, não. Quando a gente estava conversando assim, sobre... quando você... Poxa, eu vi o livro, falei, pô, o livro é maravilhoso e tal. Aí, à medida que eu ia assistindo as suas lives, gente, assistam as lives que ele faz lá no YouTube, tá no Instagram, são coisas muito bacanas. E ele também é tão instigador, ele deixou uma pedrinha lá pra gente já no Instagram, quando a gente fez a divulgação da conversa. Mas eu queria falar o seguinte, o título, né? O título da sua fala é Sociologia das Emoções, Colonialidade e Relações de Poder. Quando a gente pensa num título desse, né, a gente fica pensando assim, Sociologia das Emoções, Colonialidade e Relações de Poder. Nossa, mas que tríade é essa, né? O que tem a ver? Como é que isso tem a ver com as nossas, o modo como a gente lida conosco, com os outros? O que isso tem a ver com o corpo no discurso, Juan? O que é isso, essa sociologia das emoções? Existe uma sociologia das emoções? Ótima pergunta, ótima provocação, Shirley. Então, de imediato a gente traz uma pergunta, né? O que são as emoções? Eu acho que quando a gente faz essa pergunta, pelo menos em minha área, né, que é a sociologia e a antropologia, nós procuramos confrontar uma perspectiva muito presente no nosso senso comum, que é justamente entender as emoções como um mero estado subjetivo ou como uma realidade psicobiológica, né? Como se as emoções elas fossem cedidas a prioristicamente, ou seja, como se estivessem presentes na nossa essência da humanidade, e ao mesmo tempo a gente acaba interpretando essas emoções como universalmente válidas, onde qualquer lugar ou qualquer ser humano, por exemplo, independentemente do seu contexto, teria a possibilidade de desenvolver as emoções, expressando uma ideia, né, de unidade psíquica da experiência emocional humana e, ao mesmo tempo, entendendo que todos nós somos aptos a desenvolver, por exemplo, certas emoções, como a raiva, o amor, entre outras características. Então, a gente acaba entendendo as emoções fora de contexto, né? Como, por exemplo, sentir a raiva ou expressar, né? Cada um, aqui no Brasil, nós sentimos de uma forma e em outros contextos, em outras localidades, sentiremos da mesma forma porque nós somos humanos. Então, essa perspectiva, ela foi sustentada e enraizada, né, por parte das ciências psi, que é o campo da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise do século XX, e fez com que as emoções fossem tratadas como uma espécie de dom natural e como profundamente individuais, né? Como se as emoções elas fossem desagregadas dos domínios social e cultural e fizessem, portanto, parte do nosso aparelho biológico. Só que, assim, para a gente entender essa ideia que faz parte do nosso senso comum, né, que é presente em nós, a gente tem que dar um passo atrás para entender o que constitui, por exemplo, a noção de pessoa desenvolvida no Ocidente, que é a noção de indivíduo, né? É uma noção presente em nossas instituições, tal como nos direitos e nas leis. Então, a gente tem uma ideia de indivíduo que é fruto do processo colonial moderno e que é caracterizado como um ser autônomo, uno, indivisível, dotado de uma substância, né, que é o eu, onde essa substância permite com que esse indivíduo ele contenha uma profunda consciência de si. Então a gente tem essa ideia de sujeito, né? E esse sujeito, ele é fruto, na realidade, de um processo histórico, que é o processo que nós entendemos como modernidade,
que é, por vezes, compreendido como universal. Então, a gente acha que essa ideia de indivíduo que nós temos, né, esse sujeito dotado de razão e de uma interioridade, uma psique, ela é comum e ela é presente também em todas as outras localidades, né? E aí, o que acontece? Ao falar das emoções, da maneira pela qual nós assimilamos ela em nosso contexto, a gente tem que levar em consideração essa noção de pessoa individual, que só está presente no mundo euro-americano, ou seja, no mundo ocidental, ou nas demais localidades que esse mundo, por exemplo, colonizou. Então, essa noção de indivíduo ela é fundamental para pensar as emoções, né? Tal como, por exemplo, eu falei anteriormente. Quer dizer, tratar das emoções perpassa, direto ou indiretamente, a discussão sobre o conceito de pessoa. E esse conceito ele é produzido culturalmente. Então, levando isso em consideração, né, essa noção de indivíduo, no senso comum ocidental, nós temos uma ideia sobre as emoções que se ancora num conceito que a gente trabalha muito, que é o conceito de etnopsicologia, né? Então, quer dizer, nós interpretamos que cada comunidade humana, né, cada localidade, cada contribuição, digamos assim, civilizatória, para além do Ocidente, o qual nós conhecemos, tem uma etnopsicologia. Então, na etnopsicologia, o que significa esse conceito? É um conjunto de ideias compartilhadas por grupos humanos acerca das emoções. Ou seja, no mundo euro-americano, na etnopsicologia ocidental, por exemplo, as emoções elas se relacionam com o primitivo, sendo pensadas enquanto parte integrante de uma irracionalidade. Então, o Ocidente ele produz uma forma de pensar a emoção que é o avesso da razão. Então, o que acontece? A mente é sinônimo de razão, enquanto o corpo é semelhante à emoção. Então, a emoção ela é identificada como um sentimento físico, sendo condicionada, por exemplo, por hormônios e outras metáforas corporais, que é vista como algo natural e mecânico, e não cultural. Então, nessa distinção entre emoção e razão, a razão ela acaba sendo produzida como uma ideia intimamente relacionada à inteligência, né? Então, a emoção, portanto, ela não estaria, digamos assim, ligada à inteligência. Ao contrário, ela estaria ligada muito mais ao corpo, aquilo que a gente não pode controlar, né? Então, o que acontece? Essa distinção acaba produzindo uma ideia, né, de que o pensamento ele é algo que é utilizado para resolver problemas, particularmente aqueles que são técnicos, né? Então, o que acontece? Com isso, a emoção ela é representada, né, no pensamento euro-americano, ela é representada no mundo ocidental como algo irracional e é entendido também como um impedimento à razão, né? Ou seja, né, quando você está emocionado, quando você, enfim, simplesmente toma uma atitude, você toma uma atitude com o coração e não com a cabeça. Então, essas distinções, né, produz o quê? Produz algo histórico, né? Então, na história do Ocidente, nós temos esse contraste entre razão e emoção, que vai mobilizar no Ocidente moderno o domínio da esfera pública de um lado e o domínio da esfera privada de outro. O que eu quero dizer com isso? Na esfera pública, nós temos a razão como centro, e sendo o local mais apropriado para manifestá-la. Já na esfera privada, concentram-se o quê? As emoções. É onde você, no seio da sua família, no âmbito íntimo, é o local perfeito para a demonstração do eu sensível. Você não vai chorar numa esfera pública, né? Então, essa divisão em torno das emoções se associa plenamente às relações de poder. Por quê? De um lado, há os possessores dos benefícios da razão, que é centrado na figura do homem branco civilizado, que vai ocupar o espaço público, e de outro lado, no lado das emoções, nós temos os excluídos do espaço público, que são os negros, as mulheres, a população LGBTQI+. Então, esses são tratados como seres primitivos e patológicos, sempre emocionais, enquanto a razão está centrada na figura do homem branco que ocupa o espaço público, as esferas de poder. Então, daí, vem aquela provocação que eu fiz na divulgação do evento, que você comentou bem, que pelo fato das emoções serem inscritas nessas ambiguidades, que elas são perpassadas por jogos de poder. Então, por isso que a gente vê as emoções em constante desvalorização, sempre em oposição à razão. Então, o nosso contexto, na verdade, as emoções, elas ordenam, né, digamos assim, os valores morais e sociais em termos hierárquicos, estabelecendo uma hierarquia afetiva que vai, digamos, regular implicitamente os arranjos morais e sociais. E assim, para ficar um pouco mais explícito, Shirley, eu gosto muito de fazer o movimento seguinte, né? Eu utilizei o exemplo da hierarquia social que é produzida pelas divisões de gênero, né?
E eu falei assim, essas divisões de gênero contêm divisões afetivas implícitas, sem as quais homens e mulheres não vão reproduzir seus papéis e identidades. O que eu quis dizer com isso? Né? Por exemplo, ser um homem de caráter exige que o indivíduo demonstre coragem, racionalidade fria e agressividade disciplinada. A feminilidade, por outro lado, requer o quê? Bondade, compaixão e otimismo. A racionalidade fria, ela costuma ser considerada mais confiável, objetiva e profissional do que, por exemplo, a compaixão. Não é à toa que o ideal de objetividade que vai dominar nossa concepção de justiça, a ideia de justiça cega, vai pressupor justamente essa prática de modelo masculino de autocontrole afetivo, enquanto, na realidade, a característica associada à feminilidade está associada ao descontrole. Então, quer dizer, várias questões, vários aspectos gerais, englobantes da nossa sociedade, são marcados por essa divisão afetiva. Quer dizer que as emoções, elas estão presentes não necessariamente naquilo que entendemos como instinto, como algo biológico, ao contrário. As emoções são gramáticas políticas. E é dessa forma, portanto, que a sociologia das emoções e a antropologia das emoções vai interpretar a emoção. Então, o que acontece? Em torno disso, eu proponho, né, que a gente se preocupe mais com a relação entre linguagem e emoção, focando na política da vida social, em vez da psicologia do indivíduo, que é justamente, na boa parte das vezes, que a gente aprende a lidar com as emoções, né? Então você vai ver por aí Augusto Cury e tantos outros, né, das ciências médicas e das ciências psi, que vão tratar a emoção como algo que deve ser controlado, que a gente tem que fazer cursos e desenvolver práticas para a gente gestionar, digamos assim. E essa pessoa, portanto, ela obtém o êxito profissional, né? Então, o que acontece? Entender as emoções como formações culturais e morais que são atravessadas por relações de poder e pertencimento, que são, na realidade, construtos que vão depender diretamente da cultura para se expressar, é o melhor caminho para compreendermos, na realidade, como que as emoções são mobilizadas no dia a dia, nas interações, né, entre os indivíduos, entre os sujeitos na nossa sociedade. Então, nessa lógica, né, eu acho que a gente deve começar por aquilo que as ciências psi, seja a psicologia, psiquiatria ou a psicanálise, negaram, que é avaliar o conjunto de relacionamentos sociais e os significados existenciais que as sociedades apresentam para pensar a emoção. Esse é o principal ponto no nosso campo. Então, nessa perspectiva, a gente se afasta das premissas comuns, por exemplo, mas ainda muito compartilhadas, né, sobretudo por especialistas da neurociência, de que o amor, né, e pegando uma emoção como exemplo, seria um aspecto imbricado à dimensão biológica dos seres humanos, como de natureza universal, mas ao mesmo tempo invariável e restrita a cada um indivíduo, restrita à particularidade do ser, como algo que decorre voluntariamente do íntimo desse indivíduo, de algo de modo espontâneo, né? Ah, eu senti amor inabalável por aquela pessoa, etc. É assim que nós pensamos o amor, efetivamente. Só que, na realidade, as emoções em geral e o amor em particular, dentro ainda dessas áreas, são tratados em muitos campos, né? Como, por exemplo, eu elenquei antes, que é a psicologia, a psicanálise, e é como que eu estou defendendo, na verdade, na minha dissertação, como vinculados à consequência das estruturas cerebrais, como a ação genética de hormônio, por meio dos quais as pessoas procuram deduzir a produção de efeito, por exemplo, na personalidade das pessoas, na oscilação de humores. Então, quando você tem amor, você desenvolve uma substância cerebral que vai fazer você se sentir assim. Quando você, né, aí vão começar a associar, por exemplo, a questão das mulheres, aí vão ver a questão da TPM, e vão começar a trabalhar como que a produção de hormônio vai fazer que você se sinta dessa forma e não de outra. Então, durante muito tempo, essas áreas, né, articularam as questões biológicas e fisiológicas para explicar as emoções. E aí o que a sociologia e a antropologia fazem é algo completamente diferente. Vai entender, na realidade, que essa vinculação é inteiramente política e serve, portanto, para subalternizar determinados grupos. Então, no nosso caso, nós entendemos que a emoção ela tem um caráter situacional, o que quer dizer que as maneiras pelas quais, né, os sujeitos eles se posicionam sentimentalmente depende de situações e posições que ocupem um contexto social particular. E com isso, a gente pensa as emoções, né, como elementos de natureza contextual, volátil e transitória, e não como uma ontologia, ou seja, como uma dimensão intrínseca ao eu, que estariam, por exemplo, fincadas profundamente nas mentes das pessoas que sentem.
Ao contrário, eu defendo, portanto, e aí para encaminhar, né, essa fala extensa, que a emoção ela não é uma característica essencial, né, ou seja, pré-cultural. Ao contrário, a emoção ela não só constitui e ordena as relações sociais, como também é um significado dessas relações. Então, considerando esses aspectos, nós temos que levar em conta que as emoções elas são estratégias que se deve aprender, ou seja, as emoções negociam as relações com os outros e são negociadas. Elas não são apenas estratégias de negociação, elas são também objetos dessa negociação, sendo utilizada pelos indivíduos para intermediar as relações entre si. Então, as emoções, portanto, são escritas tanto no social quanto no político e vão expressar um idioma cultural para lidar com problemas persistentes das relações sociais. E aí, Shirley, para, enfim, efetivamente passar a palavra, tem um trabalho de campo magnífico, assim, da Catherine Lutz, que é uma antropóloga norte-americana, que ela vai fazer um trabalho de campo na ilha Ifaluk, que é na Micronésia, e ela sente-se muito confrontada, né, ao estudar as emoções, especificamente a raiva, por exemplo, nesse contexto, porque é totalmente distinta a maneira que se expressa a raiva, né, do mundo no qual ela estava inserida, que é o mundo ocidental. Como geralmente a gente pensa a raiva no mundo ocidental? Quando algo, né, afeta as nossas expectativas, né? Então a maneira melhor de lidar com a raiva é expressando-a, sobretudo, sobre aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela situação que confrontou, né, a expectativa criada em torno de uma situação. Então a gente vai à ira, né, quando a gente sente raiva. Já no contexto que ela estudou, a raiva ela é trabalhada de uma outra forma. Ela é um outro idioma. E que idioma seria esse? É um idioma, na verdade, para você abrir uma zona de diálogo grupal com todos os membros presentes da comunidade para resolver conflitos no sentido de você, portanto, confrontar hierarquias presentes naquele grupo. Então, veja, como que gramáticas culturais ou contextos culturais têm muito a nos dizer sobre a maneira pela qual expressamos as nossas emoções. O que significa dizer que as emoções, portanto, são contextuais. E aí ela tem uma variabilidade que é importante estar sendo ressaltada. Então, acho que, digamos assim, depois eu volto mais nesses pontos. Uau! Assim, eu fiz várias anotações para tentar, assim, também é impossível de cortar, porque você está numa linha de pensamento e você, na verdade, promove várias guinadas subjetivas, né? Nessa perspectiva da sociologia das emoções, de como nós temos que repensar ou pensar a categoria da emoção num contexto político e num contexto colonial, ou seja, num processo de colonização em que você vê, então, que essa emoção ela está condicionada a determinados mecanismos de coerção, não é isso? De controle, e aí a gente tem todas essas dicotomias que a gente recebe, né? Até hoje, principalmente nos binarismos, né? Razão, sensibilidade, enfim, toda essa razão, sensibilidade, quando você tem também, você falou de uma outra questão, né? Envolve, por exemplo, determinadas características que são atribuídas a um determinado gênero. Então, por exemplo, você tocou na questão das masculinidades, né? Então, realmente, a sociologia das emoções, nessa perspectiva, como você trouxe, né? De que perpassam por jogos de poder, e aí, chamando a atenção para a gente ter um olhar atento em relação à linguagem e à emoção, através, né, da psicologia social, a gente vai repensando uma série de questões que nos chegam através da naturalização daquilo que é produto cultural, que faz com que esses mundos sejam divididos. Então, na nossa visão ocidental de mundo, e você chamou... euro-americano. Isso. Oi? Visão de mundo euro-americano, né? Isso, né? A gente centraliza um lugar para a emoção, mas estabelecendo para essa emoção lugares hierarquizantes e hierarquizadores, não é isso? Perfeito. Que vai ao encontro, por exemplo, dessa nova perspectiva, principalmente quando recai sobre as mulheres, que é justamente você ter uma masculinidade versus uma feminilidade, em que a masculinidade tóxica e hegemônica, por exemplo, vai usufruir de todos esses preceitos das emoções em detrimento das mulheres, porque, no caso aí, são aquelas que choram,
são aquelas que são impactadas. Então, você tem uma questão do corpo, você tem uma questão, por exemplo... São mais sentimentais. Exatamente, né? Antigamente se falava, por exemplo, uma coisa, eu me lembro, e aparecia muito nos romances românticos, e assim, dos calores que as mulheres sentiam, né? Uhum. E quando elas estavam doentes por algum motivo, se associava em si, não a doença, às vezes não se pesquisava em si a doença, mas associava a questão de um calor, e tudo ligado à questão à sexualidade, mas na sexualidade, naquela perspectiva de controle do corpo, né? Então, assim, é muito interessante quando você traz esse novo olhar, né? Porque a gente pensa nas práticas da colonialidade do saber, né? Então, a gente vai lá para essa questão. Então, se existe uma sociologia das emoções, ela está profundamente implicada em relações sociais de poder, saber, conhecimento e verdade. E aí isso institui lugares demarcados, não é isso que você está falando? Sim. Então, perfeito. Como... Não, pode. Não, Diálogo. porque assim, você fez uma observação assim muito perfeita, porque quando eu falo, por exemplo, né, que as emoções dentro do campo da antropologia e da sociologia começam, na realidade, a ser interpretada diferentemente, né, digamos, das ciências psi, que foram responsáveis, né, por instituir, por normativizar, digamos, aí, utilizando o próprio Foucault, que vai justamente trazer os elementos das ciências psi, como que elas trouxeram, as humanidades de uma maneira geral, mas as ciências psi em particular, essa ideia de pensar o sujeito, né, como centralidade. Então, o que naturalizou essa ideia de indivíduo entre nós? Então, assim, as ciências psi, ao naturalizar essa ideia de indivíduo, né, como indivíduo dotado de psique, enfim, capaz de se autoanalisar, ao mesmo tempo, começa a compreender as emoções como algo instintivo, né, como algo que brota do nosso interior. Então, essa interpretação naturalista e, ao mesmo tempo, estratigráfica em sentido, né? Compreende-se primeiro que o ser humano surge biologicamente, depois desenvolve a psique, depois a cultura vem, depois... Então, assim, essa concepção, inclusive, muito enraizada no século XX, que, enfim, a antropologia se distanciou há algum tempo, ainda influencia muitas percepções sobre as emoções. Então, essa concepção estratigráfica, primeiro, não existe. O ser humano é uma síntese de todos esses elementos juntos, sem a qual nem a cultura, por exemplo, ela está ali preliminarmente. Então, a gente desenvolve vários hábitos, sobretudo corporais, em termos de mastigar, em termos de sorrir, em termos de vários outros hábitos, até mesmo de piscar, muito associado, né, à cultura, por conta, inclusive, como o Clifford Geertz, que é um antropólogo particularmente que eu gosto, ele vai defender, todo o sistema nervoso foi desenvolvido mediante contato com a cultura em si. Então, assim, são alguns aspectos que são fundamentais de serem levantados. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Essas premissas que eu apresentei, elas são, em alguma medida, relacionais, né? Então, como é que a gente foge da interpretação das emoções que a psicologia, em sua maioria, traz, né? Considerando que as emoções, elas têm um conteúdo político. Ou seja, quando a sociologia, a antropologia, ela entende que as emoções têm um conteúdo político, a gente verifica as relações das emoções com os marcadores sociais da diferença. E aí vem o gênero, vem a raça, né, vem a sexualidade. Ou seja, isso permite a gente mostrar, né, as negociações feitas em torno das emoções, enxergando, Shirley, as micropolíticas existentes. Quer dizer, a importância de considerar a noção Foucaultiana de discurso, por exemplo, que é uma proposta teórica que se baseia na concepção de discurso como uma fala que mantém com a realidade uma relação não de referência, mas sim de formação, significa dizer que o real, ele não preexiste ao que é dito sobre ele. Ao contrário, ele é formado por aquilo que se diz sobre ele. Então, em minhas análises, eu privilegio, né, sempre a dimensão micropolítica das emoções, as negociações e as relações de poder presentes nas relações e interações sociais. Por isso que eu estou insistindo em dizer que quando a gente se propõe, né, a entender a todo tempo o discurso como uma fala que mantém com a realidade uma relação não de referência, mas sim de formação, eu estou entendendo que o real ele é formado por aquilo que se diz sobre ele, e com isso a emoção ela acaba sendo encarada, pelo menos no meu trabalho, como algo que existe somente em contexto. Então as pessoas vão mobilizar determinadas gramáticas sentimentais
para subalternizar ou para demarcar relações de poder. E aí por isso que eu elenquei a questão da esfera pública e da esfera privada. Por exemplo, quando você quando você ofende alguém, né, em público, e aí você fala assim, nossa, desculpa, fui tomado pelas emoções. Aí tem alguma coisa. Peraí, quando você fala que foi tomado pelas emoções, o que isso quer dizer politicamente? Que você não pensou bem, que você não articulou, né, o seu discurso melhor, etc. Mas em outras situações, quando você fala assim, eu fui tomada pelas emoções, aí, dependendo do contexto, isso é positivo. Então, quando você chega, por exemplo, na sua família, né, e faz um ato assim bacana, e aí todo mundo vê, e fala assim, caramba, que maneiro, Xriel, fui tomada pelas emoções e deu um casaco para aquele menino que estava passando frio. Quer dizer, nesse caso é positivo, né? Agora, em uma outra situação, que é política também, não. Então, veja, como que as emoções, elas são gramáticas, elas são contextuais. Então, mais uma vez, as emoções elas devem ser pensadas a partir das relações de poder, das estruturas hierárquicas ou igualitárias, das concepções de moralidades e demarcações de fronteiras entre grupos sociais. Então, assim, Shirley, para te dar a palavra novamente, né? A verdade é que nós pouco problematizamos as relações sociais dos sentimentos e de sua produção política e estratégica. Na verdade, nós acabamos por idealizar as emoções, como se o amor, pegando o exemplo novamente que as pessoas gostam muito, por exemplo, fosse algo mágico de outra ordem, como se fosse algo sobrenatural. Na realidade, eu quero ressaltar que nossos sentimentos eles são construções culturais, com reflexos sociais e políticos. Não são naturais ou espontâneos. O que faz o que o amor seja tratado como natural e espontâneo, o que faz vocês acreditarem que vocês não escolhem o parceiro de vocês, que vocês só sentem-se atraídos, é esse mito do romantismo formulado a partir do século XVIII. Então, há uma produção histórica aí. Então, se eu pego esse exemplo do amor, só para arrematar, há várias formas de monogamia e não monogamia, mas nós nos pautamos por uma única e exclusiva. Se isso não é político, se isso não é produção social da realidade, se isso não é colonialidade, se o sentimento que achamos que é o extraordinário não é produzido social historicamente, o que é então? Então eu deixo esse questionamento. Segura aí, segura aí essa parte que você acabou de falar, né, da monogamia, que eu quero voltar nela. Segura essa parte. Porque isso assim, está dentro de uma série de outras questões, né? Queria retomar uma coisa que você fala, quando você fala das micropolíticas das emoções, né? Os marcadores, e aí isso incide sobre os marcadores sociais de gênero, raça, sexualidade, classe, tudo isso está muito imbricado. Então, na verdade, o que você está chamando a atenção é que, as emoções, elas são, sim, veículos de poder. Por quê? E por que isso é super interessante, é uma sacada e é uma coisa maravilhosa? Porque, assim, à medida que você foi falando e você foi trazendo esses marcadores sociais, essa gramática, que é uma gramática, né, de atos de fala, de comportamento, enfim, sobre determinados corpos. E você mesmo trouxe o exemplo da questão da emoção, por exemplo, que a emoção, uma questão política, vai ser vista de um jeito, né? Você ofendeu, me desculpe, eu não tive intenção, fui levado pelos meus sentimentos. E em contrapartida, num outro momento, isso pode parecer fraqueza ou pode parecer amorosidade. No âmbito político, por exemplo, isso é o que mais destrói a candidatura de mulheres ou o acesso de mulheres a esferas de poder no serviço, por exemplo, no âmbito, por exemplo, a gente chama das chamadas profissões masculinas. Eu estou botando muitas aspas, porque eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando assim, né? Então, por exemplo, quando você vai na esfera do legislativo, do executivo, do judiciário, quando você vai na esfera dos cargos de engenharia, quando você vai trabalhar com as carreiras que envolvem um pensamento racional, a mulher, então, ali, ela é descentrada, né? Se eu estiver falando aí, você me corrige, é como se ela é descentrada do seu corpo, ela perde a sua identidade, porque, na verdade, ela é uma mulher que se deixa levar pelas emoções. Então, se ela vai para uma tribuna e grita, e chora, ou fala, ou então ela vai ouvir, por exemplo, como você trouxe bem o exemplo, que é isso mesmo, não, está na menopausa, está na TPM. Então, vejam só como essas questões que incidem sobre corpos e emoções
vão moldando, sim, esses lugares, né, esses papéis sociais e a naturalização dos papéis sociais na estrutura global. E aí, Juan, uma coisa mais bacana ainda que você trouxe, que não é bacana, mas é bacana na medida que está estabelecendo uma conversa, é que quando a gente começa a pensar que nós somos prisioneiros, então, do social, das emoções eurocentradas, né? Dessas emoções construídas no olhar ocidental, a gente tem, por exemplo, hoje, esses casos de feminicídio alarmantes, a gente não pode, porque você está falando exatamente isso. Você está falando das emoções. Ao falar das emoções, você está abrindo um leque, uma consideração sobre lugares de poder, saber, conhecimento e verdade, e sobre quais corpos essas emoções podem ou não serem positivas ou negativas. No caso, quando a gente pensa da masculinidade, da incidência sobre as questões em si, sobre, a gente chama de masculinidades hegemônicas, por exemplo, a gente está vendo agora, do início de 2021 para cá, só no Rio de Janeiro, 30 mulheres foram mortas. E todas essas mortes, né, é por ex-parceiros, é marido, namorado, a desculpa é sempre assim: eu a amava, ela era o meu amor, e aí geralmente a mulher se separou, né, não quer mais, porque a ideia daquele amor romântico, né, de íamos ficar juntos para sempre, o que recai sobre essa questão que você acabou de tratar aqui, que é a questão dos relacionamentos afetivos, da monogamia, ou seja, eu estou com você, eu fico com você, você nunca vai poder me largar. Olha como, na verdade, é um papo que se desdobra, né, quando você traça essa perspectiva da sociologia das emoções, da colonialidade e das relações afetivas. Então, eu queria que você comentasse isso aqui, a partir do que você já falou, que é o seguinte, então, você fala muito, você está discorrendo sobre uma pedagogia da afetividade, né? Então, eu queria que você pensasse, eu fiz uma observação, e você pudesse ampliar isso aí para a gente discutir. Eu assisti uma live sua e tratava sobre a ideia do amor romântico e como os etos das relações amorosas contemporâneas apontam tendências e hábitos, que você mais ou menos já trouxe aí para a gente, né? Uhum. E aí eu te pergunto, então, você está discutindo sobre uma pedagogia da afetividade, né? De como essas relações são vistas, essas relações amorosas, como as emoções são vistas nessa questão da colonialidade. E aí, como é que o amor, nesse momento, ao incidir essa questão da posse sobre esses corpos, como é que a gente pode pensar nas questões de discussão que envolvem liberdade, opressão e coerção? Uhum. Como é que a gente... Eu não sei se eu fiz uma pergunta objetiva ou se eu estou loucubrando demais e estou perdendo o tino. Eu estou pensando, você trouxe tanta coisa que eu já fugi daquele roteiro que a gente conversou, né? Porque eu estou pensando nessa ancoragem, principalmente nessas questões da subalternização de corpos, né? E de atitudes que vai levar, sim, a determinadas relações de produção capitalistas, relações de produção baseadas justamente na política, na politicagem, claro, né? Estou falando uma tautologia, mas assim, e nessa questão que eu acho que é fundamental, que é o conhecimento, mas esse conhecimento que é desvinculado do sujeito e também que é descorporizado, ou seja, como é que a gente lida com essas questões, assim, hoje, pensando na sociologia das emoções, pensando nessas relações, enfim, sobre o feminicídio, né, o alto índice de violência contra as mulheres, o alto índice de violência contra a comunidade LGBTQI+, o assassinato, por exemplo, de jovens dessa juventude negra que não chega até os 29 anos, porque tudo isso está calcado numa questão das emoções. A primeira coisa que se diz quando se aborda uma pessoa é assim, ou a mulher, ela gritou, né? E ela perdeu os limites. E quando é um jovem, quando é um rapaz, diz que ele se opôs e que ele foi agressivo. Uhum. Perfeita colocação.
Entendeu? Eu acho que eu falei demais, mas você está eu vou tentar. Eu vou tentar, assim, fazer um percurso aqui, pelo que eu lembrar. E aí você pode vir trazer outros elementos mais uma vez. O que acontece? Sobre essa questão das emoções associadas ao feminicídio, entre tantas outras características elencadas. Eu gosto muito de fazer esse exercício, né? Inclusive, recentemente estava conversando com uma amiga que geralmente as pessoas vão, é óbvio que vão fazer uma causalidade, digamos assim, entre a esfera do patriarcado e a associação que se tem em relação ao feminicídio. E, de fato, né, nós temos aí uma característica central em nossa sociabilidade, que é justamente essa masculinidade hegemônica, que tem por consequência, digamos assim, algumas dessas características, né, nossas, que vão se manifestar nas relações. E aí eu questionei, né, assim, junto com ela, e falei assim, cara, mas assim, quando a gente fala de patriarcado, quando nós vamos falar, por exemplo, dessa masculinidade, nós temos que problematizar necessariamente um outro aspecto, que para mim é um conjunto que faz parte, que é intrínseco, justamente porque foram produzidos historicamente juntos, que é a monogamia. Não tem como pensar, por exemplo, a questão do patriarcado sem pensar a maneira pela qual homens e mulheres se relacionam de modo, digamos assim, hegemônico em nosso contexto, que é uma produção recente, né? A monogamia, quando eu falo monogamia, é o conjunto, né, de relação que foi amor e casamento, porque amor e casamento, na realidade, eles nunca foram sinônimos, tal como nós tratamos, né? Antes do século XVIII, por exemplo, isso não era possível, né? Então, essa é uma invenção que é muito bem tratada, muito bem retratada, digamos assim, pelas tragédias shakespearianas, mais especificamente Romeu e Julieta, que é justamente essa ideia de amor como algo que vai, enfim, te possuir, né? Você enfrente todas as outras coisas para estar com seu parceiro, né? Que você o ame e que você, portanto, case. Então, o amor como fundamento para casar é algo recente, é uma invenção recente. Assim como a ideia de maternidade é uma invenção recente, assim como a ideia de domesticidade por parte da mulher é uma invenção recente. Então, por exemplo, a figura que o homem, na realidade, tinha na Idade Média e, posteriormente, com as transformações que vai levar à Idade Moderna, é completamente diferente também. Né? Se você pega, por exemplo, um homem na modernidade, aí justamente com a ideia de família burguesa, você tem uma transformação. Por quê? Porque você começa a colocar, né, sentimentalmente, digamos assim, e aí eu digo politicamente, em relação à mulher, alguns estigmas, como, por exemplo, ela ter mais propriedade a cuidar dos filhos do que o homem. Ela tem esse instinto maternal, né? E, ao mesmo tempo, ela é responsável por dar carinho, por saber educar, por saber, etc, etc, tudo que nós, inclusive, verificamos nos dias de hoje. Então, eu argumento que não é possível pensar, portanto, feminicídio sem levar em consideração a maneira pela qual nós nos relacionamos predominantemente no contexto, sobretudo, brasileiro, que é um país, digamos assim, que é um país muito misógino, né, justamente pelos seus altos graus de feminicídio, pelos altos índices, e isso está associado a uma circunstância da maneira pela qual incorporamos ou tratamos o amor. Então, o amor, ele acaba sendo, por exemplo, identitário para as mulheres, né? As mulheres, elas, enfim, têm uma ideia de prateleira afetiva, né? Qual é um termo que eu gosto bastante de uma psicóloga, que articula muito elementos da sociologia, inclusive, que é a Valesca Zanello, em que ela vai justamente falar, olha só, as mulheres, para elas o amor é identitário por quê? Porque elas vivem sempre à espera de uma pessoa, né? E elas querem se sentir a escolhida e não a preterida, então elas começam, na realidade, a consumir certos produtos para, portanto, ficar apta a ser escolhida por um determinado cavaleiro, um determinado, enfim, príncipe. E isso alimenta, durante muito tempo, justamente com desenhos, filmes, novelas, todo o imaginário social que nós temos sobre o amor, e isso se dá, sobretudo, à vida das mulheres, em que é romantizado, por exemplo, alguns atos heróicos, como o ciúme. Né? O ciúme é muito romantizado entre nós. Então, peraí, se o cara te ama muito, ele tem que manifestar aquele ciúme ali. E aí esse ciúme, ele é idealizado, né, entre nós, e na realidade, hoje, um dos principais argumentos em relação, portanto, ao ato de feminicídio é justamente a ideia de ciúme. Sim. Mas o ciúme, ele só existe, mais uma vez, ele só pode existir numa dinâmica a qual o relacionamento tem como base a exclusividade sexual. O que é exclusividade sexual? Onde eu
Juan caso com Shirley, e eu detenho, portanto, né, o corpo da Shirley, ela detém o meu, e nós temos um pacto aí indireto, porque nós não precisamos falar, que o nosso pacto é só eu, você e eu. Então, esse pacto, esse trato que nós, portanto, estabelecemos, ele é um pacto consensual, onde o ciúme ele é tido como natural, uma vez que se alguém chegar perto do corpo da mulher que é minha, ou se alguém chegar perto do homem que é seu, nós naturalmente vamos fazer o quê? Vamos expulsar ou fazer alguma medida para que essa pessoa ela não consiga conquistar o nosso amor, né? E aí, esse movimento só é possível por conta de que nós temos uma crença que nós só amamos uma pessoa por vez, que nós não podemos desenvolver amor por mais ninguém, que esse amor é eterno e, consequentemente, nós alimentamos esses ideais que estão presentes, portanto, na esfera do patriarcado. Então, não é possível pensar em resoluções para o feminicídio, né, se não pensarmos o que sustenta o patriarcado, que é, mais uma vez, a ideia de maternidade, a ideia de monogamia, que está associada à exclusividade sexual, né, que vai, portanto, estar ali no âmbito, né, da conjugalidade, da ideia de domesticidade. A ideia que nós temos dessas três pilares vão constituir as violências simbólicas na vida das mulheres. E aí, como é que eu chego a essa conclusão? Né? Eu cheguei a essa conclusão fazendo uma análise, né, das músicas mais tocadas nas rádios do ano passado. Na realidade, nos últimos 5 anos, as músicas mais tocadas, segundo o ECAD, né, nas rádios brasileiras, é o sertanejo universitário. Né? Então, se nós pegarmos e analisarmos as músicas e os filmes e os desenhos, enfim, seja lá qual mídia for, como uma representação social daquilo que nós vivenciamos, nós vamos entender, portanto, que aquilo que está sendo manifestado na música é aquilo que a gente vivencia na prática, né? Então, há projeções que são cantadas ali. Então, a música ela não é nada também de algo mágico. A música ela expressa algo que ocorre na sociedade. Então, por exemplo, no caso do sertanejo universitário, que é o gênero musical mais tocado dos últimos 5 anos, eu fiz uma análise a partir de um software, né, que é o Iramutec, que é um software de análise linguística qualitativo, que permitiu, portanto, eu verificar as letras das músicas mais tocadas do primeiro semestre do ano de 2020. A conclusão é bizarra, porque a minha conclusão vai dialogar com a pesquisa de uma outra autora, da Unicamp, né, que eu não me recordo o nome dela, mas vou indicar aqui no final, onde ela vai pegar o estado que mais se toca sertanejo, que é de Goiás, né? E aí ela vai pegar no interior dessa cidade em específico os autos, né, em relação ao feminicídio, né, ou em relação à prática, né, de agressão à mulher. E quando ela começa a ler esses autos, elas fazem uma combinação por meio de um software, as letras de sertanejo, é a mesma coisa. A maneira que o cara narra as situações abusivas que ele vinha tendo, a maneira pela qual o cara qualifica as ações, dava a entender o mesmo nos autos de feminicídio ou, né, de agressividade. O que eu quero dizer com isso tudo? Que nós temos uma representação social aí dessa emoção especial, né, no caso o amor, que na realidade está o quê? Representando algo que acontece entre nós, mas ao mesmo tempo ela não só representa, como também cria, sustenta e primordialmente ensina. E aí por isso que nós tratamos, portanto, as músicas sertanejas como pedagogia afetiva, porque ela ensina as mulheres a se comportar dentro de uma relação, ensina os homens a se comportarem dentro de uma relação, sem necessariamente problematizar, né, esses aspectos abusivos, tal como o ciúme, que é muito cantado, tal como, por exemplo, você que namora comigo, Shirley, você, por ser uma mulher que namora, tem que se comportar de uma forma, e não de outra. As suas emoções têm que ser controladas. Você não pode abraçar seu amigo. Tá vendo como tudo isso está implicitamente no campo das emoções? Então, são essas gramáticas, né, que a gente procura, portanto, entender, né, na nossa vida prática. Então, eu não sei se eu consegui aí pegar todos os elementos que você trouxe, Shirley, mas se não, pode trazer de volta. Não, pegou sim, porque você, inclusive, trouxe essa questão, a mídia, né? E desse papel social da mídia, mas esse papel social das canções, das músicas, que tem sim todo esse jogo, né, com a questão da emoção e da sociologia das emoções e como isso é passado. Então, por exemplo, você falou assim, quando se fez a análise, né, das letras e tal, e se pegava os autos de feminicídio, praticamente parecia uma transcrição. Quer dizer, então a gente fica pensando, e aí vamos guardar as devidas proporções, né? Meu Deus, mas aí o letrista, né, o opositor, ele tinha essa ideia
Então, a música, o sertanejo universitário está trazendo essa perspectiva. Não é isso que a gente está falando, né? Você está comentando, você está assim, reiterando, é que, na perspectiva da sociologia das emoções, e trazendo com a colonialidade, porque isso é muito bacana, esse tipo de música, por exemplo, ela vai instaurar um tipo de comportamento, de uma certa forma, de como as coisas devem ser. Né? A Bila Sorge, uma antropóloga, ela fala que a gente aprende, nós vivemos sobre centralidades ensinadas. Né? Então é isso, né? É a centralidade ensinada. Dependendo da situação, você vai ter que agir assim, assim, assado. Né? De uma forma. E essa conformação de corpos, né? Você trouxe a domesticação de corpos, né? Principalmente de determinados corpos, e aí a gente volta para os marcadores sociais, né? De gênero, raça, orientação sexual, é que vai justamente legitimar esses determinados lugares de saber-poder, de acesso, de permanência, e também da perspectiva que a gente está tratando aqui, de você ter ou não a ideia de que emoções perpassam lugares de poder. Então, a emoção é como quando a gente fala do racismo recreativo, né? Quando a Dilson Moreira ele traz essa discussão. Você faz uma piada e você fala assim, não, desculpa, foi uma piada, não, eu não tive a intenção, de todos os casos que aparecem por aí. Não, olha, desculpa, então basta a pessoa ir ali pedir desculpa. Ou então você vai usar a emoção e vai dizer, não, olha só, eu falei assim de você, porque na verdade você é tão amorosa, ou você é tão delicada, talvez você não sirva para essa função. E aí esses corpos eles vão sendo, né, realmente conformados. A questão que você trouxe, por exemplo, da agressividade em relação aos corpos negros, sobretudo homens, é algo muito recorrente, né? Muito então, nós somos agressivos, nós estamos ali parados com nossa bicicleta, mas nós somos os ladrões, entende? Isso tem uma dimensão afetiva aí. Então, assim, ao mesmo tempo que enxerga-nos, né, como detentores dessa agressividade, e que, portanto, essa agressividade leva para outros campos, como, por exemplo, da malandragem, da esperteza, né, que vai ter outros desdobramentos, você vai ter isso associado também, por exemplo, ao gênero, como manifestado anteriormente. Né? Então, essas micropolíticas existentes, elas são fundamentais, né, para você mobilizar discursos de ódio, para você mobilizar repulsa, entre tantos outros aspectos. É só você, por exemplo, pensar, e aí eu fazer um recorte bem específico, né, a dimensão de classe. Né? Como você pega a dimensão de classe em relação à etiqueta especificamente, e você centra-se nisso, o que você quer ocasionar quando você critica a maneira pela qual uma pessoa come? Né? Você quer, em alguma medida, ocasionar nojo. O nojo ele não é um sentimento instintivo, ao contrário, ele é produzido muito socialmente. Então você começa a ter nojo de uma pessoa que vem de uma classe, digamos assim, inferior, né, subalternizada, justamente por quê? Porque ela não sabe se comportar à mesa, ou ela, por exemplo, não sabe, enfim, mobilizar outras técnicas que uma pessoa de uma classe média alta, por exemplo, saberia. Então, para você ver como que alguns comportamentos a gente não problematiza, porque a gente entende como natural, são, na realidade, micropolíticas, né, existentes no nosso contexto. E que uma análise cuidadosa, né, uma análise sociológica, antropológica cuidadosa, faz com que a gente enxergue, portanto, essas micropolíticas existentes. Na verdade, você, por exemplo, eu vejo assim, no seu livro, né, nas coisas, óbvio, como sociólogo, você discute muito as questões que o Walter Mignolo traz, o Quirrano, nessa perspectiva da reidentificação histórica, né? Como é que você pensou quando você, como você falou assim, eu sou de São Gonçalo e tal. Veja, olha só como é que essas questões são todas imbricadas, né? Tudo que você está falando faz parte, de uma certa forma, de uma vivência de um universo, de determinados momentos da nossa vida que a gente passa ou onde a gente viveu e vive. Então, nessa entrevista que você deu lá na TV moçambicana, você falou muito sobre a questão de não se interessar muito pelos estudos e, de repente, você começar a estudar e se interessar a partir do livro do Malcolm X
E em cima desse livro você foi pensando uma série de questões, começou a estudar, até levou você a uma política de ação afirmativa e você para a universidade. Como que você chega no campo, então, das ciências sociais? Esse rapaz, lá de São Gonçalo, morador lá de Jardim Catarina, que não queria nada com a hora do Brasil, o estudo todo jovem, no iniciozinho, que de repente descobre o mundo. E para onde que ele vai? Ele vai para as ciências sociais, para a sociologia. E aí é o gancho que eu queria para que você depois falasse um pouquinho sobre o livro, que é esse livro aqui, que eu recomendo a leitura, gente, porque os prefácios são maravilhosos, né? De pessoas assim que a gente admira muito, né? Um é do Renato Nogueira e o outro é de um professor moçambicano, não é isso? Eu até marquei, já tinha marcado. Meu livro é todo marcado, gente. Aí, quando eu vou ler de novo, eu marco outra vez. Então, meu livro não pode fechar para ninguém. Que é do Cídio Costa, né? Um antropólogo sociólogo, e o outro é do Renato. E olha só, esse livro, ele tem uma coisa bacana que, como o Renato até diz aqui, né? Meu Deus, você pensa que é um trabalho de dissertação de mestrado ou de doutorado para engordar mais, mas não, gente, foi de graduação, assim, de pesquisa de graduação, né? Ele nos envergonha, né? Nos envergonha. Eu queria que você falasse, então, sobre isso que a gente está conversando, e como é que, então, que esse jovem vem lá de trás, pega o livro, cai lá, e a importância, olha só, gente, a importância dos espaços culturais, né? Por exemplo, de você ter ali, eu vi você falando isso, não me interessava não, mas aí tinha um ponto de leitura, tinha uma biblioteca, tinha alguma coisa perto, aí caiu na minha mão e eu fui. E aí cheguei na universidade, cheguei nas ciências sociais e, de repente, eu fui para Moçambique pesquisar alguma coisa. E fui pesquisar casamento, quer dizer, não era isso, era isso. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa sua pesquisa, sobre você entrar na universidade, em sociologia. Então, eu, na verdade, tive muitas dificuldades assim com o sistema escolar, digamos. Eu só pude compreendê-lo efetivamente quando chego na universidade, né? Então, assim como vários outros amigos meus dentro do âmbito escolar, nós éramos classificados, né, de diversas formas, as mais grotescas possíveis, inclusive como desinteresse, tendo esse jargão muito repetitivo de desinteresse como centralidade, e aí culpabiliza-se os responsáveis do aluno, e aí coloca o aluno como não quer nada, entre outras características que da realidade, fruto aí de uma ideia muito liberal, né? E, consequentemente, eu fui tardiamente, digamos assim, me interessar por alguma coisa. Eu achava que meu destino era aquilo ali, assim como dos muitos amigos meus. Infelizmente, muitos deles não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, como, por exemplo, morar na rua da biblioteca, né? Desde o ano de 2003, por exemplo, havia uma biblioteca comunitária onde eu moro, na minha rua em específico, no Jardim Catarina, que é a primeira biblioteca comunitária do bairro. E eu, particularmente, desde então, entrei uma ou duas vezes, mas nunca peguei num livro e sentei, enfim, li, sabe? Ou seja, mesmo tendo uma biblioteca do meu lado, eu falava, deixa pra lá. E aí, em um dia em específico, uma prima minha falou, olha só, tem um livro para você. E esse livro foi o livro que me transformou, que foi a Autobiografia do Malcolm, como você mesmo falou, né? E nessa transformação, eu comecei a entender várias coisas, né? Inclusive, passei a analisar o meu contexto de uma outra forma, culpabilizando menos aquelas pessoas, e na realidade entendendo que isso era parte de um processo histórico muito mais amplo. E aí eu acho que é esse exercício que, inclusive, a gente tem que fazer para se sensibilizar mais, né, com as coisas que acontecem nas favelas, inclusive. E aí eu conversando, inclusive, com uma amiga recentemente, que engraçado, né? Eu conversando com ela recentemente, eu falei assim, cara, hoje eu tenho certeza que eu fiz ciências sociais, eu optei ciências sociais para me entender, né? Com as ciências sociais eu pude, enfim, me entender mais. Eu pude entender, por exemplo, o meu pai, né, que em alguma medida rolou um abandono paterno. Eu pude entender as dinâmicas, enfim, que eu estive inserido.
durante todo o meu percurso escolar, né, do porquê foi assim, do porquê meus amigos, por exemplo, em sua maioria foram assassinados pela polícia, e porque existe tráfico de drogas, enfim. Eu costumo dizer isso, né, que as ciências sociais ela me possibilitou a enxergar com muita criticidade, né, todos esses elementos ao meu entorno, e entender que só é possível de compreendê-los caso a gente enxergue também um processo, né, histórico, e ao mesmo tempo como que esse processo ele enfim, a todo tempo disputado por nós, né? E aí, chegando na universidade já com uma mentalidade muito mais, digamos, problematizadora, sobretudo em virtude da obra do Malcolm, eu me apeguei muito facilmente aos grupos de estudo, né, alternativos aos conteúdos acadêmicos, que eram grupos de estudos que faltavam principalmente relações étnico-raciais, né, traziam um outro debate, outras alternativas àquele conteúdo, e meio a isso eu me descobri, né, em relação a fazer um intercâmbio, por exemplo, em países africanos, né. Na realidade, eu tive a oportunidade de ir para o Norte Global, como bem elenco no livro, né, ou seja, eu tive a oportunidade de ir para outros países da Europa, assim como outros países africanos, só que eu optei por Moçambique justamente por ter um contato com uma comunidade moçambicana que é muito forte na UERJ. E aí eu acabei sendo, enfim, afetivamente levado a isso, né? Eu, enfim, gostei muito de tudo que o Moçambique poderia me oferecer antes mesmo de chegar ao território, só que eu fui com uma pretensão. Eu fui estudar as contribuições da teoria pós-colonial para o campo sociológico, mas chegando lá acabei me apaixonando pelo Lobolo, que é o tema do livro, né? Como você mesmo mostrou, o tema desse livro aqui, né? Uma obra aí de, enfim, 350 páginas, né? Com comentários, enfim, de professores da UERJ, de vários professores, que inclusive eu tenho um apreço muito grande justamente porque foi uma pesquisa de fôlego, né? Eu fiquei lá quase 8 meses e me dediquei absurdamente, né, à pesquisa, quase não curti o país, e por isso que eu acho que uma das pretensões agora do doutorado é realmente voltar, né, para estudar agora um outro tema. E aí o tema que eu quero estudar no doutorado é um outro fenômeno conhecido como marido e mulher da noite, né? E aí que eu acho que dialoga muito com a pesquisa do Lobolo, porque o Lobolo é um casamento, na realidade, pautado, né, no princípio monogâmico, sobretudo se nós pensarmos o parentesco, né, uma vez que é um homem e uma mulher. Só que dentro desse princípio monogâmico de organização familiar, ele não se pauta pelos aqueles valores que se tem na monogamia judaico-cristã presente no nosso contexto, né, que é demarcadamente colonial. Que princípio é esse? Justamente o princípio da exclusividade, né? Lá na realidade o que vai fazer com que as pessoas se escolham não é essa ideia de que eu te amo por conta de uma força, não. O que faz com que as pessoas se escolham na realidade é algo que antecede a vivência ou a vida delas, que são seus antepassados. Então, para você casar com alguém, para você estar com alguém, se relacionar com alguém, você tem que ter permissão dos espíritos. E os espíritos antepassados, eles vivem no seu cotidiano. Eles não estão no além-mundo, ao contrário. Eles estão te dando resposta a todo tempo dialogando com você, né? E quando eles te mandaram uma mensagem, por exemplo, indecifrável, você tem que ter um especialista aqui nesse caso, né? O curandeiro próximo a você, para que ele consiga, portanto, traduzir essa mensagem espiritual. Então, não basta você simplesmente se sentir amado ou amar uma pessoa. Você tem que, na realidade, passar pelo crivo, né, dos espíritos que te antecederam. Então, é uma outra lógica monogâmica, né, que a gente, enfim, não está acostumado, e que eu vou voltar a estudar um outro fenômeno associado a essa lógica. Mas, por exemplo, uma particularidade aqui, eu queria... tem um trecho aqui no prefácio que eu queria que você comentasse, né? A gente... Que, inclusive, quando eu estava lendo seu livro, eu lembrei, a Paulina Chiziane, ela traz, né, em alguns livros dela, a discussão do Lobolo, né, como prática, né? Mas, por exemplo, hoje, nessa perspectiva, né, e se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, como é que se dá essa, por exemplo, a sua pesquisa é recente, né? Não é uma pesquisa. O Lobolo é uma tradição, né, na cultura moçambicana, principalmente em alguns lugares. Como que hoje você vê essa questão do Lobolo em relação a essas práticas
culturais, identitárias, em relação às nossas próprias práticas culturais e tem a ver com as relações afetivas, com essa sociologia das emoções, por exemplo. Como é que você atrela essa prática do lobolo, e tem toda uma ritualística, uma simbologia, que a gente não compreende muito bem, né? Quer dizer, e tem a ver com as coisas que a gente também faz, a troca dos presentes, enfim, mas é muito mais que isso, né? Quando você falou dessa questão da coletividade, você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. O que acontece? Na antropologia das emoções, né, assim, nós identificamos, digamos assim, 4 paradigmas sobre o estudo das emoções. O primeiro paradigma, o mais comum, né, que foi, de fato, fundamentado pelas ciências psi, que é o paradigma essencialista, ou seja, que acredita que as emoções são algo instintivo, algo, né, que se dá, que nós já nascemos com predisposição a desenvolvê-las, etc. Nós temos um paradigma que é o historicista, que entende que as emoções elas são formuladas a partir, digamos assim, de aspectos históricos específicos que fazem, portanto, que tenhamos certas práticas associadas à emoção, né, e outras não. Então, por exemplo, o estudo de Norbert Elias, do Jean Delumeau, quando vamos falar do medo, né, como que o medo ele surge na história do Ocidente, são, enfim, exames historicistas, que vão tratar as emoções como consequência de fatores históricos. O terceiro, que eu dialogo um pouco mais, que já vem da antropologia, é o paradigma relativista, que vai, na realidade, entender que as emoções elas são gramáticas contextuais, quer dizer, elas, a depender, né, da localidade em qual você esteja inserido, vai ser manifestado de formas diferentes. Quer dizer, se eu estou no Rio de Janeiro e entendo que o amor, ele, na realidade, só pode ser produzido a uma pessoa, ou só pode ser destinado a uma pessoa, eu parto de alguns pressupostos ocidentais, obviamente. Então, eu dialogo com um paradigma civilizatório europeu/ocidental. Então, a maneira que nós, portanto, vemos o amor, o ciúme, né, e todas as outras características que atrelamos à ideia que nós temos de amor são eurocentradas, né? Agora, se eu for para outros contextos, né, que até mesmo dentro do próprio Brasil, em comunidades indígenas, né, nós vamos ver uma outra noção, até mesmo de sexualidade. Nós vamos ver que a dimensão de gênero não é a binária, tal como nós operamos, e vamos ver que o amor ele não faz sentido na maneira qual nós, por exemplo, articulamos. Então, vários povos indígenas vão trabalhar tanto o amor como, por exemplo, outros sentimentos de uma outra forma que nem se tem uma definição nos nossos termos linguísticos português, por exemplo. Agora, tem uma outra vertente, que é mais atual, que é a contextualista, que é justamente entender as micropolíticas existentes nos discursos emocionais, que é entender as emoções como gramáticas e como disputa de poder, né? E aí eu dialogo com essas duas últimas vertentes. Mas quando eu, por exemplo, paro para analisar o contexto moçambicano, o que eu observo? Eu observo muito mais a ideia de fazer um estudo mais relativo, né? Mas, assim, quando eu falo de relativismo, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque na antropologia, eu acho que o Geertz ele é brilhante nessa análise, que ele diz assim, olha, o relativismo ele é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que há questões que, mesmo eu aqui vivendo nos Estados Unidos e outras pessoas vivendo na Índia, há questões que vão nos conectar enquanto humanos. Então, apesar de haver aspectos que nós podemos relativizar, há outros aspectos que vão nos comunicar, ou seja, aspectos universais, né, que nós vamos compartilhar no âmbito da cultura, isso é inegável. Então, veja, quando eu chego no contexto de Moçambique, e especificamente no Lobolo, qual é a principal diferença que nós vamos observar em relação ao amor? A primeira é que, no aspecto, né, no âmbito ocidental, o qual nós estamos inseridos, eu e você, Shirley, nós entendemos que a minha mãe, que a sua mãe, ninguém, por exemplo, pode influenciar em quem eu vou escolher para namorar. Nós entendemos que nós somos indivíduos dotados de razão, dotados de uma capacidade emocional, dotados de vontade, dotados principalmente de um valor primordial para os ocidentais, que é a liberdade. Então a gente coloca a liberdade como centro do nosso universo, né? E o que acontece? Essa ideia de liberdade faz com que, por exemplo, eu queira usar máscara no momento de pandemia e você não, então foda-se, ninguém mete a mão em mim. Né? A liberdade é tão enraizada nessa nossa ideia de indivíduo que a gente acha que ninguém pode, enfim, ser intocável. Né? E isso está associado também à dimensão do amor. Então, veja,
Quem é Romeu e Julieta? Não, agora, peraí, nossos laços de sangue não pode determinar quem a gente vai escolher. Eu aqui amei Julieta, Julieta me amou, então, independente dos nossos sobrenomes, eu escolho. Eu sou um indivíduo agora dotado de razão e de vontade, e a minha liberdade, ela está à frente disso tudo. Então, nesse caso, a minha liberdade, ela garante o quê? O meu amor. Garante quem eu vou destinar ao amor. Então, a gente tem no Ocidente um pressuposto de amor que parte de um princípio inteiramente individualista. Então, o individualismo leva consigo quais características? Liberdade, vontade, psique, esse indivíduo autocentrado. Quando eu chego em Moçambique, e foi muito difícil para compreender, por exemplo, isso, eu vejo que os casais, por exemplo, eles, na realidade, têm sim essa ideia de liberdade, eles têm agência, isso é importante ressaltar. O que é agência? Eles negociam, eles trocam, né? Não necessariamente está associado à tradição, como se a tradição determinasse, mas eles levam em consideração algo mais holístico. Ou seja, o que é o holístico? Considera-se, né, estruturas fundamentais que sem as quais eles não existiriam sem indivíduo. Então, por exemplo, Shirley, você nasceu naquela localidade de Moçambique. Eu nasci também, né? O seu sobrenome e o seu nome tem a ver com o antepassado. E você é responsável de procurar do porquê seu nome e sobrenome tem a ver com esse antepassado. E eu a mesma coisa. E aí, quando chegar, por exemplo, o dia do nosso casamento, que é o momento no qual eu vou destinar, né, a você e a sua família aquilo que vocês exigirem, e aí a prática do lobolo, né, que é uma lista de bens que não pode ser confundido com dote, né, que são coisas completamente diferentes. Esses bens... Faz uma confusão mesmo. Tem uma confusão real, assim, né? Esses bens, eles não são destinados a você e a sua família. Esses bens são para os espíritos, são em respeito a eles, são em respeito a quem vieram antes de vocês. Então a gente diz que quem come o lobolo, na verdade, são os espíritos, né? Então, nesse caso, você tem um respeito muito grande aos antepassados e que você não faz nada, sobretudo casar, né, sem antes consultá-los. Há uma dimensão, portanto, comunitária que vai bater de frente com essa ordem que nós temos individualista. Então, essa seria a grande diferença, se nós fizermos uma análise, né, digamos, da antropologia, da sociologia das emoções, entre as manifestações do amor, né, e do casamento no contexto moçambicano e no nosso contexto. Lá, o amor, ele não é determinante. Lá, a minha vontade não é determinante. Uhum. Na realidade, o que é determinante é, enfim, uma comunidade que está por trás disso, que é, portanto, os espíritos que me antecedem. Nossa, assim, quando a gente para pensar nessa configuração, e eu perguntei isso porque a gente vê muito, hoje a gente está tendo acesso a muitas, está se falando muito sobre o continente africano, sobre determinadas práticas culturais, simbólicas, mas que hoje se trata algumas práticas dessa como se fosse uma prática, e também você fala isso no seu livro, mas na minha pesquisa também a gente discutia isso, né? A substituição, por exemplo, de um controle por parte da comunidade por práticas estatais, né? Ou seja, você substituir aquele chefe tribal, né, o chamado régulo, ou quem detinha, né, ali naquela comunidade a sabedoria para lidar com a população, por uma prática estatal que começou a ver na prática do lobolo, por exemplo, uma questão, como eu posso dizer, enfim, fez uma leitura errônea até também na questão do dote, e não era seria uma tradição, mas uma tradição no sentido de não permanência da tradição, mas negando essa tradição. E aí eu vejo muito hoje nas pessoas que vão pesquisar determinadas coisas nos países africanos, eu não vejo essa inserção de entender a prática do lobolo como uma prática de rito, né, de rito ancestral, né, de rito familiar, de rito coletivo. Por isso que eu estou te perguntando isso, porque o seu livro ele também vai para as questões, ele também problematiza essa questão política, né? E essa questão dessa visão que a gente tem, né, moderno-colonial, né? Então, assim, é muito bacana que você faça esse esclarecimento aqui, porque eu mesmo, conversando com uma pessoa uma vez sobre o seu livro,
E a pessoa novamente trouxe essa discussão do Lobolo como, não, mas aí está comprando a mulher, é uma questão de dote. Não é isso, né? Você tem que entender a cultura, você tem que entrar na cultura para entender e perspectivar o que aquilo diz, né? Identifica a população daquele lugar, né? E isso você faz muito bem nesse livro. Por isso que eu chamei a atenção para ele, e porque você traz essa relação, né? Você está trazendo para a gente essa perspectiva da gente realmente pensar nas emoções e no papel que as emoções têm na nossa configuração identitária, né? E como que a gente lida com ela, né? Quem, por exemplo, for rever eu acho que essa conversa, aliás, as conversas que você vem fazendo, é uma coisa que a gente tem que escutar muitas vezes. A gente tem que escutar, parar, escutar de novo, porque você traz um olhar muito sensível para a reconfiguração do modo como a gente lida as nossas próprias emoções, que inclusive nos derrubam, porque às vezes você se boicota, você se sujeita, justamente porque você acha que você tem determinadas emoções à flor da pele. Você também, a gente naturaliza o que é produto cultural, que você está mostrando que existe todo um engendramento, um agenciamento político para lidar com essas questões das emoções, que eu acho que é isso que a gente está vendo hoje, inclusive nesse momento político que a gente está vivendo, né? Em que essas emoções estão sendo levadas assim, ao grau máximo. E a gente você trouxe o exemplo, por exemplo, da questão do uso da máscara, né? Enfim, que é uma questão muito atual, a gente está conversando. Você vê o campo, né, o Juan, da sua pesquisa, né? Eu vejo assim, uma pesquisa polvo, né? E, na verdade, são várias possibilidades, né? Inclusive, esse livro ele tem a possibilidade, eu acho que para quem está aí começando seu estudo de pós-graduação, você deixa aqui em aberto, você é muito generoso, né? Porque você deixa aqui muitas chaves para, né, como diz o Drummond, que outras portas, né? Penetra surdamente no reino das palavras, né? Lá estão os textos que esperam ser escritos. Então, assim, você faz isso aqui e permite a gente trabalhar nesses marcadores discursivos, nesses marcadores sociais e, enfim, para letras, para literatura, para as ciências humanas, para antropologia. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu recebi. E o meu tá com você, fez a dedicatória, não esquece, né? Porque foi assim, já se trouxe, mas trouxe com dedicatória e tudo, o meu nome e tudo. Fez trabalho assim de primeira. Juan, as meninas foram me passando aqui pelo Zap algumas considerações, eu fui fazendo com você. Eu queria, assim, esse papo, assim, é um papo maravilhoso, eu continuaria muito. Onde eu fui ler seu livro, eu peguei eu usei esse daqui, né, quando eu fiz a minha tese, e tem vários artigos e tal. Falei, gente, mas peraí, eu tenho que ir lá ler mais um pouco. Na época eu estava lendo o livro, né? Falei, eu tenho que voltar lá meu livrinho que eu comprei, e na época da minha defesa, as pessoas falaram, você tem esse livro? Eu falei, sim, eu consegui. Entendeu? Não tem mais, eu acho que não sei se acho que ele precisa ser editado e tal. E adorei, né, esse livro, que eu acho que realmente se configura aí num material que todo professor, né, todo estudioso do campo dos estudos africanos, né, tem que ter. Você não trata só da prática em si, mas você trata das relações sociais, né, identitárias, territoriais, e a gente vai trazendo para o Brasil o tempo todo. O bacana desse livro é que você vai trazendo para as questões do Brasil, né? Impressionante. Embora não tenha sido a perspectiva, não é? Inclusive, não foi a perspectiva, mas o tempo todo dá para a gente fazer. Então, eu queria, assim, saber se você gostaria de fazer suas últimas considerações. A nossa diretora, que é a Miss, está dizendo, estou honrada com a participação do nosso convidado, tão jovem, tão qualificado, é verdade, né? Uma qualificação imensa que a gente está discutindo aqui. É isso que me encanta no conhecimento, sabe, Juan? É a gente, enquanto centro de formação continuada, poder pensar as relações, né, para além do chão da escola,
mas que ao chão da escola volta. Porque tudo que você trouxe e a gente veio discutindo, voltou de novo para a escola. Voltou ele menino Juan de Jardim Catarina, esse homem, jovem pesquisador, e trata das relações sociais, e trata das questões de colonialidade. A gente tem muita dificuldade. O que é colonialidade? O que é colonial? E você, assim, explica de uma maneira tão fluida a partir das emoções, da sociologia das emoções, né? Trazendo todo esse aporte. Então, o próprio livro também se configura numa referência bibliográfica, inclusive dos termos que estão lá atrás, né? Você faz um compilado, e não só um compilado, como também discute as questões de tonicidade da língua, né? As questões da pronúncia, né, da língua. Então, assim, eu gostei muito, muito, gostaria que você fizesse espero, as pessoas também, elas estão colocando aí, né? Gratidão por todo o conhecimento compartilhado pelo Juan Estile Vitorino. Sim, muito bom esse retorno, né? E que um dia você possa voltar. Você está dando um curso sobre metodologia científica, né? Sobre a questão. Sim. Fala um pouquinho, né, nessas últimas considerações sobre o seu curso. Eu acho que, inclusive, aqui é um exemplo de como você estabeleceu uma pesquisa, né? Perfeito. Então, Shirley, eu, na verdade, gostaria de agradecer, né, enfim, mais uma vez pelo convite. Foi muito rica a nossa troca. Eu queria, na verdade, deixar um recado, assim, para que a gente começasse a pensar, de fato, as emoções de uma outra forma, né? Eu acho que esse foi o objetivo aqui hoje, sobretudo no âmbito escolar, onde a gente vê a naturalização das emoções como impulso, como perda da razão, né? Algo que se aposta do corpo do sujeito e faz perder a capacidade de raciocínio, algo que é fora de seu feitio, mas que no momento do ato não pôde ser controlado. Então, algumas dessas constatações, elas testemunham aquilo que seria a incontrolabilidade e passividade da emoção, né? A gente tem muito disso. Não é à toa, por exemplo, que o argumento, né, estava bêbado e simplesmente fiz isso, é justamente quando você perde o raciocínio e você associa esse ato de estar bêbado ao quê? A emocionalidade, né? Sim. Então aí a gente acaba colocando, portanto, o privilégio da racionalidade da ação, né, deliberada em um polo, e em oposição a isso, a espontaneidade das emoções. Então, esse caráter, ele merece ser problematizado justamente para a gente começar a verificar essas micropolíticas existentes, né? Então, peraí, você estava bêbado, quer dizer que você não quis fazer, né? Você fez porque estava bêbado e perdeu, portanto, né? Enfim, tem tudo isso, acho que tudo isso e mais um pouco, né? Mas, por fim, acho que esse é o primeiro ponto, né? É importante a gente estar sempre problematizando esses aspectos. E o segundo ponto é sobre o curso de metodologia que eu estou oferecendo, né? E aí eu peço para que vocês me sigam na rede, @Juan Fernandes, né? E aí no Instagram lá, nós temos, portanto, a possibilidade de vocês fazerem a inscrição, né, no curso. Esse curso é um curso que, enfim, eu ofereço, está na 5ª edição já, e é um curso que eu ofereço com o intuito de fazer as pessoas terem mais facilidade em pensar em suas pesquisas, né, desenhar um projeto de pesquisa para o mestrado, para o doutorado, né, para finalizar, enfim, sua monografia. Se está emperrado, a gente vai dar um jeito por meio de algumas técnicas, e ao mesmo tempo falar um pouco da escrita acadêmica, que muitas pessoas têm dificuldades, né? Então, esse é o segundo recado que eu queria deixar, e por fim, agradecer aí pelo espaço, agradecer a diretora da escola, agradecer as professoras e todas vocês do Creficom. Que bom que vocês curtiram o dia de hoje, foi muito especial, realmente. Juan, eu é que agradeço, né, em nome do Creficom, em nome da equipe do Creficom, em nome da nossa diretora Mitsu. Agradeço a Neuza e Érica, né, que estão sempre, né, são as nossas equipes de apoio, estão sempre aí por trás das câmeras, viabilizando que a nossa conversa transcorra da melhor forma possível, e esse cuidado, né, é uma acolhida, a gente se sente muito acarinhado, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente começou a aprender a lidar com todo esse aparato tecnológico e tal, e aí você tem uma equipe que vai pegando na mão e a gente vai caminhando juntas, eu acho que é muito bacana. Fiquei extremamente feliz quando você disse que aceitava o convite, né? Lá atrás, e
E preocupada, a gente marcou um tanto tempo, né? Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu falei, não, vou ficar lembrando a ele, vou ficar lembrando. Porque sabe, as pessoas têm uma série de compromissos, né? Então, eu agradeço muito, agradeço a presença de todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, que escreveram, que curtiram. A live fica gravada no Facebook do Creficom. A gente tem um alcance bacana de pessoas que depois vão lá e assistem. E aí, para encerrar, e tem tudo a ver com a fala de hoje, eu dedico a todos, todas e todos, e a você como nosso convidado, é um poema do Canto dos Escravizados, da Paulina Chiziane, né? Já que você trouxe aqui uma pesquisa, né, de Moçambique, né, que se ancorou aí em Moçambique. E aí ela diz, eu acho que é isso que você está fazendo, né, com a sua pesquisa, com o seu trabalho. O título, Deixo-te como herança a coragem. Sabes o que é a coragem? É ser mais duro que as pedras, enfrentar qualquer desafio, mesmo que morras. Queres viver? E sabes o que é viver, filho meu? Defender o sopro da existência no sol de cada dia, a eterna busca de paz na longura dos caminhos. Não queres lutar? Tem medo de morrer? Como um morto, tu és tratado mesmo que respires. Filho de um reino incendiado de raiz decepada. A tua alma flutua à deriva nas águas do oceano. Agora dou-te um conselho. Se queres sobreviver diante do sofrimento, coloca asas na alma, levita. Voa para longe daquilo que te magoa, sonha. No balanço rítmico das ondas, balouça canta, recita versículos ao vento na dança das marés. Então, muito obrigado por você, assim, permitir que hoje nós levitássemos nesse monte de conhecimento, porque depois que a gente levitou, quando a gente relê, ouvir de novo você, a gente vai cair, porque tem muita coisa ainda nessa maré, né? Nesse tema que você trouxe para a gente discutir. Eu espero que você volte aí mais uma vez para a gente conversar, e eu fico muito contente. Ó, com certeza. Uma noite excelente para todo mundo. Muito obrigada, Juan. Amei. Gente, ó, vai lá no Instagram, fala com Comprem. ele. O livro é maravilhoso. Vocês, para estudiosos, ó, não vão se arrepender. Não vou emprestar o meu, não. Entendeu? Esse foi o presente. Beijos, boa tarde. Beijo, gente. Tchau. Tchau.